Seja f uma função de domínio R e seja f duas linhas a segunda derivada da função f. Sabemos que f duas linhas tem domínio R e é definida por f duas linhas de x igual a e elevado a menos x vezes x ao quadrado vezes x menos 1. Qual das afirmações seguintes é verdadeira? Bom, e temos aqui uma série de afirmações que estão relacionadas com o número de pontos de inflexão do gráfico da função f. Bom, nós já sabemos que para estudar os pontos de inflexão e as concavidades do gráfico de uma função, podemos organizar os dados numa tabela. Neste caso, nós queremos apenas estudar quantos pontos de inflexão é que tem e não queremos sequer averiguar nada acerca de concavidades. Mas eu penso que pode, de igual forma, ser útil para percebermos melhor o problema, pelo menos para o explicar, organizar os dados numa tabela, aquilo que vamos recolher para descobrir então quantos são os pontos de inflexão, ok? A mesma tabela que nós utilizamos para fazer o estudo das concavidades e pontos de inflexão de um gráfico, que é a tabela que relaciona a segunda derivada com a função. Então, nestas tabelas nós temos, na primeira linha, vamos colocar os valores da variável, depois o sinal da segunda derivada e na última linha vamos colocar o comportamento da função relativamente, neste caso, então a pontos de inflexão e às concavidades do seu gráfico. Bom, o domínio é R, portanto a tabela vai aqui de menos infinito a mais infinito. E aqui para o meio da tabela precisamos dos zeros da derivada, e eventualmente pontos que não pertenceriam ao domínio, mas como o domínio é R, só interessam então os zeros da derivada para colocar aqui. Lembrem-se que os zeros da derivada são os candidatos a pontos de inflexão. Candidatos, ok? Porque não chega a ser zero da derivada, porque, portanto, a função precisa, o gráfico da função precisa de mudar de concavidade, ou seja, a segunda derivada precisa também de mudar de sinal, passar de mais a menos ou de menos a mais, ok? Bom, mas vamos começar por aí, por determinar os zeros da segunda derivada. Então vamos resolver aqui esta equação, f duas linhas de x igual a zero. Bom, vou resolver esta equação, então tenho aqui uma expressão para colocar aqui na segunda derivada, é elevado a menos x vezes x ao quadrado vezes x menos 1 igual a 0. E agora temos aqui um produto de fatores igual a 0. Ora, quando temos um produto de fatores igual a 0, isso é uma situação muito simpática para nós, porque podemos aplicar a lei do anulamento do produto. Reparem na lógica desta lei. Se um produto de fatores dá 0, pelo menos um deles tem de ser 0, porque senão o produto, se todos fossem diferentes de 0, o produto não daria 0, ok? Bom, é isso que vamos escrever então aqui. Vamos dizer que o primeiro fator e elevado a x é igual a 0, ou o segundo é igual a 0, ou o terceiro é igual a 0. Isto é que quer dizer pelo menos um deles ser 0. Podem até os três dar 0, ok? Bom, mas neste caso, esta é uma equação impossível, esta primeira que nós aqui temos, ok? É impossível, portanto não temos solução para esta equação, mas temos para as outras. Portanto, temos para esta segunda, x ao quadrado igual a 0, reparem qual é o número que ao quadrado vai dar 0, é o 0. Eu poderia até pensar em aplicar aqui a raiz e ficava x igual a mais ou menos raiz de 0, mas raiz de 0 dá 0, ficava mais ou menos 0, ou seja, vamos obter x igual a 0. Ou x igual a 1. Resolvemos aqui esta equação. Bom, temos então dois zeros para a segunda derivada. Vamos colocar aqui na tabela, por ordem, ok? Bom, já agora vou continuar a tabela com a mesma cor. Tem de ser por ordem aqui os zeros, ok? Vamos colocar aqui o 0 e depois o 1. Bom, o que é que sabemos então? Que a segunda derivada se anula aqui para x igual a 0 e para x igual a 1. Podemos já colocar aqui estes zeros. Mas agora interessa saber então os sinais, para sabermos quais são os pontos de inflexão, ok? Bom, então, à esquerda do zero, vamos substituir por um valor aqui à esquerda do zero, na expressão da segunda derivada, para saber aqui o sinal que vamos colocar. Temos aqui a expressão da segunda derivada. Reparem, podemos pensar no menos 1. O menos 1 está à esquerda aqui do zero. Vou substituir o x por menos 1. Aqui vai dar positivo de certeza, é um exponencial, ok? Vai dar aqui sempre positivo para qualquer valor. Aqui o x ao quadrado, reparem, se colocar menos 1 no lugar do x, fica menos 1 ao quadrado, que também dá positivo, pelo facto de estar ao quadrado. O menos está ao quadrado também, fica positivo.
aqui fica positivo. E neste caso, menos 1 menos 1 dá menos 2, aqui é que vai dar negativo. Ora, então quanto é que dá? Positivo vezes negativo, dá negativo aqui. Se fizer o mesmo e substituir por um valor entre 0 e 1, por exemplo 0,5, aqui dá positivo na mesma, é um exponencial, 0,5 ao quadrado também dá positivo, e aqui também vai dar negativo, 0,5 menos 1 também dá negativo. Bom, então aqui também dá negativo, ok? Se substituir por um valor à direita do 1, portanto, pode ser, por exemplo, o 2 ali no lugar do x, aqui dá positivo, e aqui também vai dar positivo. 2 menos 1 dá 1, 1 é positivo. Por isso aqui já vai dar mais. Mais vezes mais vezes mais vai dar positivo, ok? Bom, e aqui conseguimos ver que tem a concavidade voltada para baixo, tem a concavidade voltada para baixo e tem a concavidade voltada para cima. Então percebemos bem que o único ponto de inflexão é mesmo aqui o ponto de abscissa 1. Ok? Porque é onde muda de concavidade. Como veem, não basta a derivada ser 0. Aqui a derivada também é 0, mas não mudou de concavidade, logo não é ponto de inflexão, ok? Bom, não era necessário responder isto, eu vou só para aproveitar um pouco o exercício. O ponto de inflexão aqui seria 1f de 1, ok? 1f de 1 é ponto de inflexão, ok? E é o único. E por isso podemos agora responder à pergunta, que tem a ver com o número de pontos de inflexão que temos. O gráfico da função f tem exatamente 4? Não. Tem exatamente 3 pontos de inflexão? Não. Tem exatamente 2 pontos de inflexão? Não. Tem exatamente 1 ponto de inflexão. Resposta D.